Miss Dollar, conto de Machado de Assis. Estamos na quinta parte deste conto. Este é o 8º vídeo sobre este conto inteiro. Dias depois, Andrade e Mendonça foram à casa de Margarida. E lá passaram meia hora em conversa cerimoniosa. As visitas repetiram-se, eram porém mais frequentes da parte de Mendonça que da parte de Andrade. Dona Antônia mostrou-se mais familiar que Margarida. Só depois de algum tempo, Margarida desceu do Olimpo do silêncio em que habitualmente se encerrava. Bom, lembre-se, é claro que o Olimpo é um monte dos deuses, né? Onde Júpiter é Zeus, correto? Juno, a Hera, a mulher dele, moram, né? A maioria dos deuses moram, ou pelo menos a patotinha ali de Zeus mora no Olimpo, né? Poseidon não mora lá, por exemplo, Hades não mora lá, né? Já que eu comecei uma digressão, Dona Antônia mostrou-se mais familiar que Margarida, ok? É claro que você entende familiar aqui, é muito fácil entender, mas eu quero aproveitar para fazer uma digressão sobre vocabulário ativo e vocabulário passivo, ok? Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas muitas palavras a gente usa e muitas palavras a gente conhece. E o primeiro grupo não coincide com o segundo, de forma alguma. O que acontece, eu acho que, quer dizer, necessariamente para todos nós, é que as palavras que você reconhece são muito mais numerosas do que as palavras que você usa, correto? Por exemplo, você reconhece a palavra olá, uma palavra extremamente simples, mas tem gente que passa a vida inteira não usando a palavra olá, né? Então, vamos ter em mente isso. Por que eu estou falando isso para você? Porque talvez algo que você queira considerar quando você estiver lendo qualquer livro bom é essa história de vocabulário passivo e vocabulário ativo, né? Se você está preocupado só com o seu vocabulário passivo, você não para de forma alguma nessa frase Dona Antônia mostrou-se mais familiar, porque dá para entender muito bem, né? Embora até no vocabulário passivo aí tenha como ficar melhor, né? Tenha como a gente ter uma ideia melhor desse familiar aqui. Mas tudo bem, não tem importância, né? Se você está preocupado em expandir o seu vocabulário, em deixar o seu vocabulário mais interessante, lembre-se, tem muita coisa, quando a gente estuda português na escola, tem muita coisa que é frescura, né? Ou não diria frescura, mas tem muita coisa que é secundário, né? Então tem algumas regrinhas, alguns pronomes que já estão se perdendo. Se você pensar, essas regrinhas para você fazer exercício e tudo mais, parece uma perda de tempo, né? Por que parece uma perda de tempo? E muitas vezes é uma perda de tempo. Porque aquelas regras para que você faça alguns exercícios ou para que você saiba de algumas estruturas não ajudam na sua expressividade. Ou seja, você não vê resultado na vida, né, na vida real. Se você pensar por esse lado, uma ótima parte da língua para se atacar, não que as outras não sejam importantes, seguramente são, mas uma ótima parte para se atacar, para se tornar mais expressivo, com certeza absoluta, é vocabulário. Lembre-se que quando nós somos crianças, a gente tem um vocabulário extremamente limitado, né? Então, por exemplo, uma criança vai olhar um cachorro, vai chamar de au-au, vai olhar um gato, vai chamar de au-au, vai olhar um tigre, vai chamar de au-au, vai olhar uma girafa e vai chamar de au-au, né? É só com o tempo, é só conforme ele vai crescendo, essa criança vai crescendo, é que ela vai aprendendo os diferentes nomes, né? Aprende, por exemplo, que é cachorro e depois aprende que é gato. E se essa criança evoluir mais ainda, ela vai aprender que isso daqui é um poodle,
isso daqui é um Rottweiler, isso daqui é um Pinscher, né? E se essa criança vai para esses lados, aí sei lá, vai aprender os diferentes tipos de Pinscher. Tem números, né? O Pinscher 0, Pinscher 1, Pinscher 2, sei lá até que número que vai o Pinscher, ok? Percebeu que o destino de quem quer se expressar bem é aumentar o vocabulário. E aumentar o vocabulário não é só ficar tendo vários modos. Eu acho que isso é um pouco de pedantismo, né? Então você só tem vários modos de falar, né? Então você olha e sabe diversos sinônimos, e aí a tua professora olha o teu texto e fala, ó, você repetiu essa palavra, use sinônimos, você vai no dicionário de sinônimos, então eu vou usar essa. Isso daí é muito superficial, né? Então só por quê? Só para não repetir algumas palavras? Então, parece uma coisa meio sem pé nem cabeça, né? Mas se você não olhar por esse lado, se você pensar que um bom, digamos assim, um bom arcabouço de palavras vai fazer com que você diferencie um cachorro de um gato, e depois de um poodle, de um Pinscher, e depois de um Pinscher número 0, de um Pinscher número 3, você vai vendo que as coisas fazem mais sentido, porque quando você conversa, as coisas ficam mais expressivas. Se você quer escrever, aí não precisaria a gente nem estar tendo essa conversa. É claro que vocabulário é tudo, né? Mas talvez você pense, eu não quero aumentar o meu vocabulário. Isso com certeza é válido também, mas lembre-se que há esse caminho para seguir, né? Bom, por que eu estou fazendo essa grande digressão? Porque eu estava pensando sobre isso antes de gravar o vídeo, e aí saiu. Você vai ver que aqui no canal eu não tenho vídeos temáticos, eu leio e as coisas vão vindo. E aí, sorte ou azar daqueles que estavam acompanhando aquele conto específico ou aquele livro específico quando eu tive me deu na teia, né? Eu falar daquilo ali. Bom, mas mesmo assim tem que fazer um sentido, então vamos tentar conectar com o familiar, né? Por que eu falo isso? Porque eu, por exemplo, olhando esta frase, Dona Antônia mostrou-se mais familiar. Isso não está no meu vocabulário ativo. Eu não uso familiar desse modo. Eu uso familiar como aquilo que é conhecido. E esse familiar que eu uso não é esse familiar aqui. Ela se mostrou mais conhecida. Não, ela se mostrou mais afável. Ela se mostrou mais de família. Tratou ele como se fosse de família, né? A conclusão é que se você quer expandir o seu vocabulário, é muito interessante você falar para você mesmo essas coisas. Principalmente quando você está, por exemplo, lendo literatura do século XIX. Principalmente quando você está lendo um cara como Machado de Assis ou um cara como Aloysio Azevedo. A propósito, já vou lançar os vídeos do Cortiço. Então você lendo Cortiço, você vê que o vocabulário do cara é muito grande, né? Então, simplesmente ao reconhecer essas palavras, ao falar, olha que interessante, familiar aqui nesse contexto está sendo usado como afável, digamos assim, né? Mais com esse sentido de tratar como se fosse da família, vamos colocar assim. O simples fato de você colocar isso vai fazer, primeiro, que você adquira até no teu vocabulário passivo uma familiaridade maior com as palavras. E aqui parênteses dentro de parênteses. Não existe essa história de ou eu sei uma palavra ou eu não sei uma palavra, né? A proximidade que você tem com a palavra é um contínuo, né? De forma que você pode até, tem filósofos, Heidegger fazia isso, que você pode usar uma palavra para explorar conceitos filosóficos, né? Se você quer um exemplo disso, não, acho que eu estou indo muito longe, mas a palavra self-conscious em inglês é uma palavra maravilhosa. Talvez eu tenha um vídeo no meu canal em inglês. Se eu tiver, eu coloco o link aqui. Não, bom, mas eu não sei se o meu exemplo foi tão bom. Claro que não foi, porque eu não pude dizer nada, mas para evitar entrar no contexto filosófico aqui, saiba só que tem gente que faz filosofia usando uma etimologia de uma palavra, né? Ou, às vezes, nem só etimologia, só prestando atenção a uma palavra, né? Bom, isso para falar o quê? Para apontar para esse fato de que o teu conhecimento com as palavras não é sim ou não, ok?
O teu conhecimento com as palavras é um contínuo, né? Você conhece mais, conhece menos, e tem essa história também de vocabulário ativo e vocabulário passivo. Uma vez que você tem toda essa complexidade em mente, você vai ver que faz todo sentido parar em palavras que você conhece, que você reconhece no texto. Você vai perceber que às vezes eu paro em palavras meio ridículas aqui, né? Mas, ou é porque eu quero trazer essa palavra à evidência, ou é porque, para que eu possa usá-la ativamente, né? Ou é porque essa palavra, embora seja uma conhecida minha, eu quero ter mais familiaridade, eu quero conversar um pouquinho mais com a palavra, entendeu? Por isso, não estou só me defendendo aqui, mas te convidando, dependendo dos seus propósitos, a, às vezes olhar no dicionário, às vezes dar um Google na palavra, às vezes anotar, às vezes pensar, poxa, mas essa palavra aqui foi a palavra, eu acho que o Machado de Assis usou lá naquele livro. E aí essas possibilidades, tanto de significado que a palavra guarda, quanto de expressão para você, vão se abrindo, né? Fechando a grande digressão, voltemos ao nosso conto. Quase que eu deveria de... na verdade quase não. Eu vou abrir um outro vídeo, esse foi um vídeo de digressão. Eu vou abrir um outro vídeo e esse sim a gente volta à leitura do nosso conto.